Você está naquela fase em que você precisa planejar o seu projeto de pesquisa, você recém entrou no mestrado, recém entrou no doutorado e não sabe nem para que lado se assopra. Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje a gente vai mostrar como que você pode agora nesse mês de dezembro já começar a se planejar para começar o ano que vem com o pé direito. E se a sua ideia é começar a planejar o seu projeto de pesquisa, acompanhe esse vídeo comigo porque eu vou mostrar aqui na prática como você pode então planejar os próximos passos para o seu projeto de pesquisa, que passos são esses para você planejar o seu projeto de pesquisa e mais, você precisa planejar sempre um projeto de pesquisa, independente se você precisa mostrar para alguém ou não? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo de Pesquisa na Prática. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! A gente vai começar uma série de vídeos aqui no nosso canal, onde a gente vai mostrar, então, como se planejar na prática. Vamos aproveitar o mês de dezembro, então, para colocar todo o planejamento em ordem. Como eu sempre digo, é melhor perder um pouquinho de tempo planejando para ganhar muito tempo lá na frente, colocando a nossa pesquisa em prática. E a ideia aqui nesse vídeo, então, é começar mostrando como que você se planeja para fazer um projeto de pesquisa. Inclusive, a gente vai mostrar na prática como você pode fazer o planejamento usando um planner que a gente fez especialmente para você. Você pode fazer o download desse arquivo, a gente vai deixar disponível num link que está embaixo aqui da descrição desse vídeo. Então, terminando de assistir o vídeo, corre lá e já faz o download desse planner. E aí a gente vai mostrar, então, na prática, como utilizar esse planner para você se organizar. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como se organizar para fazer o planejamento de um projeto de pesquisa. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E sempre dá uma olhadinha na descrição dos nossos vídeos. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá na prática entender como que funciona o planejamento de um projeto de pesquisa. Mas o primeiro passo é entender o que é um projeto de pesquisa. De acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma norma para projetos de pesquisa. E a definição de um projeto de pesquisa nada mais é do que uma das primeiras fases de uma pesquisa que vai nada mais nada menos do que organizar a estrutura dessa pesquisa. Na prática, o que é um projeto de pesquisa? É uma organização que você vai fazer do que você pretende fazer na sua pesquisa, ou seja, é o planejamento da sua pesquisa. O projeto de pesquisa é o planejamento da sua pesquisa. E aí você deve estar se perguntando, mas o que tem que ter nesse projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa ele tem que ter basicamente 3 partes: introdução, revisão de literatura e método. Eu até já falei aqui no canal sobre alguns segredos de um projeto de pesquisa. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo para você assistir depois. Como que a gente vai se organizar, então, para colocar em prática e fazer todas essas 3 etapas de um projeto de pesquisa? Antes de eu mostrar aqui no nosso planner, eu vou aproveitar e vou dizer que um projeto de pesquisa, o ideal é que você faça um projeto de pesquisa, mesmo que você não precise apresentar. Se você está no mestrado ou está no doutorado, no início, recém entrou no mestrado, recém entrou no doutorado, provavelmente você vai precisar apresentar um projeto de pesquisa que a gente chama de banca de qualificação, ou seja, geralmente no meio do mestrado, ou seja, 1 ano de duração do mestrado e no doutorado 2 anos de duração do doutorado, você precisa passar por uma banca que se chama banca de qualificação, onde você precisa então apresentar o seu projeto de pesquisa, ou seja, o que você pretende fazer na sua pesquisa. Essa é uma etapa muito importante exatamente para você não cometer erros depois, ou seja, quando você já estiver coletando e analisando dados, é muito tarde para voltar e arrumar alguma coisa. Então é uma etapa muito importante de qualquer pesquisa. Interessante comentar também que se você está pensando em entrar no mestrado ou pensando em entrar no doutorado, muitos processos seletivos acabam pedindo um pré-projeto de pesquisa, que também é a mesma ideia, introdução, revisão de literatura e método, porém numa versão menor, às vezes mais enxuta, até mais inteira, né? Não precisa de capa às vezes, enfim, sumário, é só ali introdução, revisão de literatura e método, que é uma forma que eles têm de avaliar se você sabe estruturar um projeto de pesquisa e escrever de forma científica. Mas, se você não precisa passar por essa banca de qualificação, se você está fazendo um artigo científico ou você está fazendo seu TCC, mas você não precisa apresentar para ninguém esse
esse projeto de pesquisa, mesmo assim eu sugiro que você faça um projeto de pesquisa como etapa inicial da sua pesquisa, porque aí fica muito mais fácil de colocar em prática se você já planejou todos os passos. É claro, vai ter algumas alterações ao longo da pesquisa e isso é normal, mas fica muito mais tranquilo de saber qual é o próximo passo se você já tem um projeto bem elaborado. Então, o projeto de pesquisa, independente se você vai precisar mostrar para alguém ou não, é sempre o primeiro passo de uma pesquisa. Então, vamos lá. Na prática aqui, como é que a gente vai fazer um planejamento? Eu peguei lá algumas folhas do planner que você pode imprimir, encadernar, ou enfim, ir imprimindo conforme você for usando, a utilização fica a teu critério. E aí, uma das primeiras partes do planner é esse registro futuro. Isso aqui é baseado, assim, nas ideias do Bullet Journal. O que é esse registro futuro? A gente vai colocar alguns tópicos por meses. Então, aqui, janeiro, fevereiro, março, e aqui não tem o ano, porque como é um planner permanente, você pode preencher com o ano que você está se organizando. Então, digamos que você vai se organizar para o seu projeto, para fazer o seu projeto de pesquisa agora a partir de janeiro de 2022. E aí eu ainda tenho aqui um calendário do ano de 2022 para poder fazer esses ajustes das datas. Quando a gente começa a se organizar, eu sempre sugiro que a gente comece de trás para frente, ou seja, olha no calendário qual é o tempo que você tem para fazer esse projeto. De novo, mas eu não preciso apresentar para ninguém. Ok, mas coloque metas e datas para você mesmo, para você mesma, porque senão a gente acaba postergando, né? Então, assim, verifique quanto tempo você tem disponível para fazer esse projeto de pesquisa. Vou fazer aqui um exemplo de uma ideia genérica. Digamos que você tem que fazer um projeto de pesquisa para a dissertação, ou seja, você tem que até 30 de junho de 2022 apresentar o projeto de pesquisa da sua dissertação. Você entrou no mestrado faz pouco tempo, terminou as disciplinas agora em dezembro, em janeiro até junho você tem para finalizar o seu projeto de pesquisa. Aqui, de novo, é um exemplo genérico para você entender mais ou menos como é a dinâmica e você pode adaptar para a sua realidade, para os seus prazos, para as suas condições. Então, vamos lá. Se eu tenho até dia 30 de junho para poder entregar esse projeto de pesquisa, eu vou lá no meu registro em junho e já vou marcar lá entrega do projeto. Logo, esse daqui é meu prazo final. Acabou aqui, acabou. Então, a gente vai começar agora de trás para frente a se organizar. O que a gente precisa fazer antes de entregar o projeto? Você vai precisar formatar, fazer uma última leitura, revisar o português, ou enfim, se você estiver escrevendo em inglês, de repente revisar o inglês. Então, você vai precisar fazer alguns ajustes antes de realmente terminar, porque provavelmente um mês antes você está entregando para o seu orientador, para a sua orientadora, para ele ou ela avaliar o seu projeto. Então, vamos lá. Em maio, então, a gente vai enviar projeto para orientador. Ok? Então, aqui a gente vai colocar assim, ó, formatar e revisar projeto. E antes a gente ainda vai colocar leitura final e ajustes. Tá, Malha, mas de novo isso é muito óbvio. Não, não é óbvio e eu preciso repetir. Maior parte das pessoas acaba pensando no prazo e aí começa a escrever do início até o fim. O que acontece? Chega lá na hora de enviar para o orientador, não terminou nem de escrever o método, então não tem esse tempo aqui de leitura final com calma, de revisão do idioma, de últimos ajustes e acaba ficando tudo para a última hora. E aí a gente chama isso de planejamento baseado em crise. Ou seja, está sempre em cima da última data, e aí a probabilidade de ter que prorrogar os prazos é muito grande. Então aqui não, aqui fazendo de trás para frente, a gente acaba pensando nos prazos em que a gente precisa para se organizar, para realmente fazer as coisas com calma. E aí então eu vou começar a olhar os meses que eu tenho e vou organizar as etapas. De novo, o projeto de pesquisa eu preciso fazer introdução, revisão de literatura e método. Por padrão, por costume meu, eu prefiro deixar a introdução, escrever a introdução por último, porque eu acho a parte mais difícil. Então, eu prefiro escrever a introdução do projeto ou do trabalho em si por último. O que eu faço primeiro? Eu defino muito bem o problema de pesquisa, que é uma frase, mas a introdução como um todo, escrever mesmo em texto científico, a justificativa, a relevância, contextualização, eu deixo por último. Se é por último, eu vou fazer isso, então, em maio, antes de enviar o projeto para o orientador ou para a orientadora. Então, aqui, introdução.
E aqui é maio, né, gente? Eu tenho 30 dias, ou seja, eu posso ter 2 semanas para fazer isso aqui e mais 2 semanas para preparar tudo para enviar para o orientador ou para a orientadora. De novo, isso aqui é um registro futuro, é o que eu pretendo fazer, as minhas metas para o mês, e não aquela minha listinha de atividades bem detalhadinha. Aqui é uma organização, um cronograma mais amplo. Então, se eu vou escrever a minha introdução em maio, em abril eu vou escrever o meu método do projeto. Ah, Mali, o mês todo? Sim, a gente precisa parar, pensar, fazer leituras, a gente precisa se organizar para escrever um método. Geralmente o pessoal deixa por último o método, escreve em 1, 2 dias, aí manda para o orientador, o que eles dizem? Ah, tá muito superficial. É óbvio, você escreveu em 1 dia. Então, deixe 1 mês para escrever o método do seu projeto de pesquisa. Você precisa pensar realmente quais são as etapas de coleta, as etapas de análise dos dados. Muita gente acaba esquecendo dessa parte, e aí eu tenho certeza que quando você enviar o seu projeto, ele vai estar bem mais estruturado. Se eu vou escrever o método em abril, eu vou fazer a minha revisão de literatura em março e em fevereiro. Eu vou levar 2 meses para fazer a minha revisão de literatura. 2 meses, Amália? A gente precisa de bastante tempo para ler com calma, para fazer realmente as buscas. E faça... Aqui a gente está fazendo uma previsão de janelas temporais, como eu digo, né? Vou levar 2 meses. Mas quando você realmente começar a fazer a revisão de literatura, lá em fevereiro, se organize em etapas. Ou seja, eu tenho 1 semana para definir qual é a busca que eu vou fazer, ou listar quais são os artigos, livros, fontes bibliográficas que eu vou utilizar para fazer a minha revisão de literatura. Eu vou me organizar para ler tudo em 3 semanas. Até a gente já falou aqui no canal sobre como ler de uma forma mais produtiva. Eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. Então, separe um tempo com calma para fazer leituras, porque vai ser necessário, você precisa ler com calma e ainda vai precisar escrever a revisão de literatura. Então, você tem ali 2 meses, 8 semanas para se organizar. Então, você vai colocar em partes, dentro da revisão de literatura, o que você vai precisar fazer, e aí vai ficar mais fácil de você colocar em prática essa revisão de literatura, mas você já separou essa janela temporal. E aí, aqui em janeiro, a gente vai, então, definir problema de pesquisa. Não dá para começar uma pesquisa fazendo a revisão de literatura se você não tem bem definido o seu problema de pesquisa. E para definir o seu problema de pesquisa, você vai precisar fazer leituras aprofundadas, identificar quais são as sugestões de futuras pesquisas dos artigos científicos, e são leituras que são diferentes da revisão de literatura, com foco diferente. Então, você vai precisar de um tempo, sim, para poder definir muito bem o problema de pesquisa. Então, eu sugiro que você deixe mais ou menos 1 mês. Se você conseguir antes, beleza, você já tem mais tempo para fazer as outras etapas, mas deixe 1 mês para você poder definir muito bem o problema de pesquisa. E claro, em paralelo você já vai anotando algumas ideias para justificativa, para relevância do seu trabalho, contribuições, mas definir muito bem o seu problema de pesquisa. Acredito que 1 mês já seja o suficiente para o seu projeto de pesquisa. Pronto, então, planejado o nosso projeto de pesquisa, ficou um pouco mais simples como você pode começar a se organizar para fazer o seu projeto de pesquisa agora no início de 2022, se essa é a sua ideia, se essa é a sua meta. Assim fica um pouco mais fácil da gente enxergar quais são os próximos passos. Ah, Mália, mas eu não tenho tanto tempo assim. Ok, então reduza essas janelas temporais que eu coloquei, mas faça adaptações que estejam de acordo com a sua situação, com a sua realidade. Mas assim, olhando na prática como fazer, acho que fica um pouco mais simples da gente pensar e adaptar para a nossa situação. Eu espero que vocês tenham gostado então desse conteúdo. Acompanha comigo os próximos vídeos que eu vou detalhar como que a gente pode planejar então uma dissertação, uma tese e um artigo científico para começar o próximo ano com o pé direito. E lembrando, se você quer esse planner então que a gente vai disponibilizar para você, aproveita, clica no link aqui do vídeo e já baixa o planner para começar o próximo ano com o pé direito. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!